E eu agradeço a presença do irmão Jones, que hoje vai falar da mensagem Lázaro vem para fora, e com ele a palavra. Irmão Jones, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, paz e graça a todos. Deus dê a graça e a misericórdia, né, para mais um dia. Bom dia. É bom estar aqui reunido com vocês, né? Deus seja louvado. E glorificado seja o nome de Deus por nossas vidas. E nós vamos hoje ver essa questão, né, os milagres de Cristo. E tem esse importante milagre que Cristo operou. Tem milagre que Cristo operou que marcou o ministério dele, né? Como a transformação da água em vinho, Caná. Isso marcou o ministério de Cristo. Ele iniciou o ministério de Cristo com esse grande milagre. E aí, não poderia ter encerrado o ministério de Cristo com menos poder, com menos manifestação de sua graça e sua misericórdia, né? Mas, veja que em todos os milagres que Jesus operou, irmãos, sempre teve a participação humana. Naquele grande milagre em Caná de Galileia, Cristo pediu que os homens trouxessem as talhas cheias de água. Depois que eles trouxessem as talhas cheias de água, ele foi e fez um milagre. E a manifestação de Cristo aqui no capítulo 11, que foi um grande milagre também, já encerrando o seu ministério aqui também, de milagres. Aí vem a ressurreição de Lázaro. Lázaro morto, depois de 4 dias ali, ele já naquele estado, né, o corpo já não tinha mais, aí isso era impossível, né, para todos ali ver uma ressurreição. Mas Cristo operou ali grande milagre, né? Eu quero trazer aqui em mente, vamos ler algumas partes do capítulo 11, não todo o capítulo, nas partes que nos leva a entender claramente esse grande milagre. E como Jesus, novamente, ele precisou da participação humana nesse milagre. Então, veja só, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, e esta é a mesma que derramara o bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por intermédio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Mas ao saber que ele adoeceu, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Aqui nós temos a narração, então, né, do evento da morte de Lázaro, o momento que ele adoeceu. A doença foi tamanha tal que machucara muito Lázaro. Não foi uma doença assim, uma febre, né? Não, foi uma doença mesmo que trouxe muito sofrimento a ele, né? Até levá-lo à morte. E Maria e Marta se angustiaram mesmo. E a única solução delas ali era realmente Jesus Cristo. A esperança delas era Jesus. Aquele milagre só poderia ser operado por intermédio de Jesus Cristo e ninguém mais. Sabe que ninguém mais?
tenha, naquele momento ali na terra, que pudesse salvar o irmão delas, a não ser Jesus Cristo. Eu quero trazer alguns textos do Espírito de Profecia, alguns são da revista, né, do tempo da irmã White, a revista Instrutor, de 1899, e outros textos do Desejado de Todas as Nações. Mas diz o seguinte: os 2 dias de demora de Cristo, depois de ouvir que Lázaro estava doente, não foram uma negligência ou negação da parte dele. Isso devia ser um estímulo para nós. Temos de descansar no Senhor e esperar pacientemente nele. A resposta à nossa oração talvez não venha tão depressa como desejamos. E talvez não seja justamente aquilo que pedimos. Mas aquele que sabe o que é para o máximo bem de seus filhos, considerará bem maior do que pedimos, uma vez que não fiquemos desanimados e sem fé. Então aqui está, por que Jesus durou os 2 dias? E essa lição de 2 dias de Jesus Cristo ter ficado, não ter ido atendido aquele pedido de oração, quando Maria e Marta mandaram o mensageiro até Jesus Cristo, ali se entende como um pedido de oração. O pedido de oração que ele fez, que elas fizeram a Jesus Cristo. E Jesus demorou aquele período de tempo. E não só esse texto nos mostra que Jesus, às vezes, fica o teu pedido interferido ali, né? Guardado, Cristo esperando, Cristo segura o pedido nosso, às vezes, de oração. Para quê? Para testarmos a nossa fé, a nossa paciência, o nosso ânimo, testar a quantidade de convicção que nós temos dele, que ele realmente ouve, que ele realmente atende às nossas orações, que ele está pronto para nos auxiliar e ajudar. Por isso o texto de Mateus, capítulo 7, aquele texto que fala, vou ler aqui que é melhor a gente ler, capítulo 7 de Mateus, aí você entende por que Jesus Cristo ele narrou esse texto do capítulo 7 aqui de Mateus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, bater e a porta vos será aberta, pois tudo o que pede, recebe, quem busca, acha, e o que bate, a porta será aberta. Entende por que Cristo deixou esse texto? Nós entender ele na amplitude, né, de como Cristo aplica a situação, na questão do pedir, na questão do esperar, na questão da paciência de receber. Então, aquele que bate. Às vezes nós vamos na casa de alguma pessoa, ou na casa de irmão, batemos uma vez, né, e tem pessoas que ficam são impacientes, bate uma vez e quer que a pessoa receba, abra logo. Não abriu, ela vai embora, e vai embora zangada. Conheço pessoas assim. Olha, uma das pessoas persistentes em bater e esperar são os testemunhos de Jeová. Eles batem. Bate uma vez, espera. Bate a segunda vez, espera. Bate a terceira vez, espera. E eles têm a paciência de que as pessoas... uma hora alguém vai abrir a porta para eles. E eles ficam pacientemente esperando. Às vezes espera 20 minutos, até 30 minutos. Eles ficam esperando até que a pessoa venha atendê-los. E eles poderem entrar ali e fazer o trabalho deles. Então, esse ato de paciência é importante para nós. Lembra do texto de Apocalipse? Aqui está a paciência dos santos. Então, esse ato de paciência é importante. Tem outro texto em Lucas, que Jesus diz que a vossa alma possua paciência.
Então, isso é uma das características do último remanescente da terra, é ser paciente, saber esperar e ter fé de que Cristo realmente vai atender a tua oração, vai atender meu pedido, teu pedido, atender os nossos pedidos. E, por sinal, Cristo deixou de atender o pedido das duas irmãs? O amor dele por Lázaro acabou? Não. Ele não acabou, não diminuiu nem um milésimo daquele amor. Nenhuma faísca daquele amor se diminuiu. E diz o versículo restante: e depois disso, os discípulos, depois que Cristo falou que ele demoraria ali e não iria logo, os discípulos disseram a ele: vamos outra vez para a Judéia. E eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltarás para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque não vê a luz. E tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referindo à morte de Lázaro, mas entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Aqui é outro ponto para nós compreendermos dentro desse milagre de Cristo. Milagre da vida, podemos dizer assim mesmo. Aqui está a ressurreição de Lázaro, mas poderia estar o tema assim dentro da Bíblia, né? Milagre da vida, ou retorno à vida. Jesus chamou aquele momento daquela situação, né? Do sono, falou de sono, os discípulos não entenderam, então ele foi mais claro para que os discípulos entendessem: Lázaro morreu, usou a palavra morte. Aí eles se despertaram realmente, então Lázaro morreu, então vamos até lá. Então a morte para nós, ela é um sono, não devemos temê-la. É ruim, é ruim. E é a morte que traz tristeza, sempre a morte trouxe tristeza, desde que Adão e Eva pecaram neste mundo, a morte trouxe esse sentimento nos nossos corações, né? Tristeza, né? Veio o medo, tá? Veio o desespero, a angústia, enfim, esse ato, né, do pecado trouxe esse desespero no coração de todos nós. Então Jesus declara aos discípulos que Lázaro realmente morreu. Aí desperta e diz: por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá. Por quê? Para que creais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, porém, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. E Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perca de Lázaro, do seu irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Quero usar agora um texto para nós vermos esse restante aqui dentro do livro Desejar Todas as Nações, na página 536. Em tudo quanto fazia, Cristo cooperava com o Pai. Tinha sempre cuidado de tomar claro que não agia independentemente. Era pela fé e oração que ele realizava seus milagres. Cristo desejava que todos soubessem suas relações para com o Pai. Pai, disse, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creia que tu me enviaste. Ali os discípulos e ao povo devia ser proporcionada a mais convincente prova com respeito à relação existente entre Cristo e Deus. Devia-lhe ser mostrado que a afirmação de que Cristo não era um engano, não era uma farsa, não era uma mentira, era real. Jesus estava ali. O Filho de Deus estava presente. O Filho de Deus tinha todo aquele momento para mostrar para o mundo da época que ele era o Salvador, que ele tinha o poder divino. Nota que dentro desse texto, quando Maria vai ver, vai correr, Marta vai correndo ao encontro de Cristo, Maria ficou. A mais decepcionada entre ela e Marta foi Maria. Maria ficou muito decepcionada com Cristo. Tanto é que ela não vai recepcioná-lo logo de início. Quem corre para recepcionar é Marta. E Maria está muito, muito decepcionada. Porque Cristo não veio logo. Ele tinha a possibilidade na cabeça de Maria, sim, tinha a possibilidade de chegar e salvar seu irmão. Mas ela ainda não entendera o ministério de Cristo, o trabalho de Jesus Cristo. Né? E ali era o momento quando Cristo disse para ele, claro, Maria não ouviu a mensagem que Cristo deu para o discípulo. Essa doença não é para a morte, mas para a glória do Pai. Era isso. Agora, um outro ato de Cristo aqui que eu quero deixar, ressaltar aqui para todos nós. Cristo é magnífico, queridos irmãs e irmãos. Eu tenho Cristo assim como um ser, sabe, quando teve aqui na Terra, um ser humano tão fantástico. Ele sabia como chegar no coração dos seres humanos. É isso que eu acho lindo em Cristo, porque ele tinha um sentimento, e ele entrava dentro do sentimento, ele sabia lidar com o sentimento humano de uma forma que, quando as pessoas olhavam para ele, realmente encontravam paz, encontravam consolo. Marta encontrou consolo quando foi encontrar com Cristo. A decepção de Marta foi retirada imediatamente ao ver o Mestre, e ela correu. Nos braços dele, ela teria todo o amparo, todo o consolo. Tanto é que ela chegou a dizer para Cristo, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha a fé desta mulher. Eu sei que ele há de ressuscitar. Olha onde ela tinha plena certeza que quem poderia dar o consolo da vida para a vida dela e tirar, acalmar, né, a angústia que ela estava ali pela perda do seu irmão, do irmão que ela tanto amava, que tinha tanto carinho, que era a âncora dela na terra. Imagina duas mulheres sem um homem dentro de casa, sem o provedor dentro de casa. Ele era o provedor. Era ele que sustentava a sua casa, ajudava suas irmãs. Era um amor o único ali entre eles. E era muito lindo o amor entre aqueles irmãos. Mas Cristo aqui, ele traz outro tema, outra situação muito bonita aqui. Notem, tinha sempre o cuidado de tornar claro que não agia independentemente.
com quem ele sempre teve o trabalho de demonstrar para o mundo que com quem ele estava? Com o Pai. Quem ele sempre estava revelando? O Pai. Para quem ele sempre estava falando para as pessoas? Do Pai. Quem era o Pai para ele? Né? O que o Pai representava para ele no seu trabalho, no seu ministério, na sua relação pessoal. O Pai era o mais importante na vida de Cristo. Por isso que ele chegava a dizer várias vezes para os judeus, né, que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Tá? E ele sempre estava ali com cuidado de mostrar que o Pai era o ser mais importante. Ele sempre revelava. Então ele disse, olha, eu não recebo glória dos homens. Ele sempre pegava toda a glória e colocava para o Pai. Ele sempre estava pegando todos os elogios e colocando para o Pai. Esse era o cuidado que Cristo tinha no momento dos milagres que ele realizava. Vocês viram, nós estamos aí na série dos milagres, né? Teve muitos milagres que foram estudados aqui durante essas manhãs. Então, todos os milagres, ele nunca tomou a glória para si, mas sempre ele tinha esse cuidado de colocar para o Pai. Isso é muito lindo. É o reconhecimento de um ser que era superior a ele. E isso está faltando no tempo que nós estamos vivendo, queridos irmãos. Nós estamos no período de tempo da história da igreja na Terra que nunca se viu um ato desse tão forte, tão evidente, tão característico do tempo que nós estamos vivendo, que alguém faz uma intercessão por alguém, a outra pessoa recebe a bênção. Claro, a intenção daquela pessoa é exaltar aquele que orou por ele, que intercedeu por ele. E as pessoas realmente pegam essa glória para si. Não joga essa glória para o Pai. Não coloca essa glória diretamente ao Pai. Não dar essa glória para o Pai. E parece que as pessoas estão atrapalhando independentemente do Pai. Independentemente de Cristo. Independentemente da sua vida, da sua lida, do seu ministério. Então, queridos irmãos, aqui fica a lição para nós que dentro da operação de milagres que Cristo está realizando, sempre realizou, há de realizar antes do fechamento da porta-graça, lembramos bem, nós temos que trabalhar juntos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos. Amém. Nós temos que trabalhar junto com Ele. Amém. Para quem nós vamos dar a glória? Para o Pai, para Jesus Cristo. Quando alguém diz, olha, quero te... Não, agradeça a Ele. Amém. Nós sempre tem isso, sempre temos que estar vigiando, né? Nessa altura, a gente tem que estar alerta nesse momento, quando alguém receber a bênção, porque você intercedeu, sempre lembrar, quando a pessoa diz, eu quero te agradecer. Não, agradeça ao Pai. Vamos agradecer ao Pai. Porque esse milagre foi feito por intermédio dele, do seu poder, da sua glória. Eu sou o milagre dele. E você recebeu o milagre. Eu sou só aquele fio eu sou um fio condutor. É dele que vem o milagre. Né? E vamos glorificar o nome dele. Outro texto, no Desejar a Todas as Nações, na mesma parte diz, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. João 11, 43. Sua voz clara e penetrante soou aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompe através da humanidade. Em seu rosto iluminado pela glória de Deus, vê o povo a certeza de seu poder. Todos os olhos se acham fixos na entrada do sepulcro, todos os ouvidos atentos ao mais leve som. Com intenso e doloroso interesse, aguardam todos a prova da divindade de Cristo, o testemunho que há de comprovar sua declaração de ser o Filho de Deus, ou para sempre
extinguir a esperança. Há um ruído na silenciosa tumba, e o que estivera morto aparece à entrada da mesa. Então, aqui está. Dentro desse milagre, qual é a outra questão que estava em jogo ali? A divindade de Cristo. Aqui fechou, selou. E Cristo era o Filho de Deus. Era real. Não tinha mais ninguém, nem os judeus, nem o diabo, e ninguém mais, nenhum dos seus inimigos, poderia dizer que ele era falso. Que ele realizava milagres em nome de Deus e povo. Não tinha mais ninguém que pudesse acusá-lo, porque Lázaro estava morto 4 dias. Estado de decomposição já tinha entrado. O corpo estava já todo podre. A carne já estava toda estourando, se desfazendo. E Cristo chama Lázaro. Ele aparece. Aqui está outra questão importante. Quando Cristo chega, as pessoas dizem, olha, pede que as pessoas vão até aonde foi colocado Lázaro, que remova a pedra. Depois, Cristo chama Lázaro. Lázaro vem. Depois ele pede para as pessoas tirarem em volta de Lázaro, que estava todo atado com lençóis. Tiraram aqueles panos de Lázaro. Olha só como Cristo não trabalha independentemente. Irmão, que lição. Que lição. Nós, às vezes, fechamos, por não ler os milagres de Cristo, né? Até aconselhei esses dias agora pregando aqui na igreja, se quisermos, olha, na igreja hoje, que eu fiz uma reunião com o departamento aqui da Sembra, dá para fazer um ano bíblico só dentro dos 4 evangelhos, você começa o ano lendo e termina o ano lendo os 4 evangelhos, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você vai ter tanto esclarecimento de como fazer o trabalho para a glória de Deus, como alcançar o coração das pessoas, como as pessoas glorificar a Cristo, Deus, o Pai, o Espírito Santo, o ato, e como as pessoas identificar que Ele é real, que Ele está para atuar através da fé, da oração manifestada através da fé, iremos impactar mais vida. E Cristo aqui mostrou sua divindade, o poder divino, que ele era o Filho de Deus, e só o Filho de Deus poderia dar a vida. E ninguém mais a acusou, ninguém mais teve a coragem de pegar uma pedra e dizer blasfema, porque ele se disse ser Deus. Ali Cristo se fez Deus, diante de todos. O restante da leitura diz, e o que estivera morto apareceu à entrada da mesma. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que estava envolto. E Cristo disse a estupefada assistência, desatai-o, deixai-o ir. Mais uma vez lhe é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus, os obreiros humanos. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo, não como uma pessoa emagrecida pela doença, membros débeis e vacilantes, mas como um homem na primavera da vida, no vigor de nobre varonidade. Brilha-lhes os olhos de inteligência, de amor para com o Salvador. Lança-se a adoração aos pés de Jesus Cristo. Agora, quantas pessoas a gente pode levar para os pés de Jesus Cristo? Quantas? Se eu compreender simplesmente aonde eu devo me posicionar nesses grandes milagres que está acontecendo, que há de acontecer, o que há de ser manifestado. Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu trabalho nesses milagres, né, que Cristo está operando, que Cristo há de operar, que Cristo quer operar? Ele quer a tua participação, quer a minha participação dentro dos milagres dele. Dentro desse milagre, no primeiro milagre que iniciou o ministério de Cristo, Cristo pediu a operação dos homens. No último milagre que fechou o ministério de Jesus Cristo, sendo ele Deus e ninguém mais, sendo ele divino, o Filho de Deus, nesse ato da morte de Lázaro,
ele novamente pediu a colaboração humana. Deus quer trabalhar conosco. Deus quer a nossa ajuda, Ele quer a nossa participação, Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Nós precisamos entender como trabalhar, do jeito que trabalhar, nós precisamos compreender essa atmosfera, né, entre nós, né, e esse grande Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Ao espectadores ficam, a princípio, mudos de espanto. Segue-se depois uma inexprimível cena de regozijo e louvor. As irmãs recebem como um dom de Deus o irmão que lhe é devolvido à vida. E com lágrimas de júbilo exprimem entrecortadamente a sua gratidão ao Salvador. Mas, enquanto o irmão e as irmãs e os amigos se regozijam nessa reunião, Jesus se retira silenciosamente. Olha, outra questão aqui importante. Nós sempre temos falado, sempre estamos falando em nossas reuniões de oração. Não faltar o fator gratidão e louvor a Deus. Não faltar. Queridos irmãos, vamos incentivar mais aqueles que recebem o milagre de Cristo, não deixar de adorar a Deus quando receber o milagre. Olha o que essas irmãs fizeram. Seu irmão estava vivo. O que elas fizeram? Fizeram um culto. Começaram a cantar. Começaram a louvar a Deus, glorificar a Deus, com júbilo, com adoração. O coração delas dilatou em um ato de gratidão. Elas estavam tão felizes que a primeira coisa que elas fizeram foram cantar ao Senhor, foram adorar ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos mais praticar esse ato de adoração, de gratidão, do coração cheio de gratidão, pelo milagre que recebemos, pelo milagre que é manifestado. Vamos falar para as outras pessoas, olha, você recebeu o milagre, recebeu. Então cante a Deus, dê um culto de ação de graça. Não deixe de adorar, porque foi Ele que fez, não foi eu, não. Vamos deixar bem claro isso. Se envolva num momento de gratidão com aquela pessoa. O Senhor é digno disso. O Senhor, Ele quer isso. O Senhor, Ele quer ver essa manifestação nossa. É esse tipo de ato, de atitude. E como os filhos e filhas de Deus, nós que acreditamos nesse Deus tão maravilhoso e extraordinário, na operação de milagres, manifestamos esse louvor e gratidão. Vocês sabem, naquele momento, que Cristo tanto se importa com isso, que quando ele curou os 10 leprosos, o que ele perguntou? Quem veio dar glória a ele? Quem veio agradecer-lhe? Um só. Ele perguntou, cadê os 9? Então, a gratidão é importante, faz parte. Por quê? Todas as pessoas que são gratas, elas estão vencendo o egoísmo. Estão deixando de ser egoístas. Tá? E encerrando aqui esse momento tão gracioso da palavra de Deus, quero deixar a mensagem que Cristo deixou para Marta e Maria, todos que estavam ali junto com ela ouvindo. Disse Marta, sei que ele ressuscitará nas últimos dias, disse Marta para ele. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Amém. Fica aqui a pergunta de Jesus para nós. Que Deus abençoe a tua vida, a minha vida. E vamos continuar falando, né, desses grandes feitos de Jesus Cristo, mas de uma forma como Marta e Maria fizeram. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Deus seja louvado com a mensagem maravilhosa. O irmão Johnny, atualmente, ele está como diretor de intercessão da União. Que Deus abençoe seu ministério, irmão Johnny. Que o Espírito Santo esteja com o Senhor. Amém.